Vamos ler aí Marcos 4, vamos pegar 3 parábolas hoje de manhã, vamos fazer a leitura 4, 20 e 21. E também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Nós temos 3 parábolas, além da parábola do semeador, que pastor Felipe pregou domingo à noite. A primeira parábola é da candeia. Os corações férteis da parábola do semeador agora são assemelhados às lâmpadas luminosas. A parábola do semeador fala da semente que foi lançada em 4 tipos de terrenos. Eu não gosto muito da tradução dessa ideia do tradutor colocar semeador, porque não é o problema, não é o semeador. O semeador vai semear a palavra também não é o problema, a semente é boa, o problema é o terreno. E o terreno, são 4 tipos de terrenos. Agora no verso 21, nós temos a parábola da candeia. E essa candeia representa a verdade da palavra de Deus na nossa vida, que precisa brilhar nas vidas ao nosso redor e estabelecer a sua influência nessas pessoas. Veja, por exemplo, nós vamos mostrar na tela agora, na imagem, a visão de um alqueire. Talvez você não saiba o que é um alqueire, e se a gente pensar apenas em termos de agricultura, nós vamos achar que alqueire é apenas aquele terreno, aquele campo grande. Mas o alqueire na Bíblia, conforme vocês estão vendo aí, mostrava essa bolsa ou cestas de carga que se punham atadas sobre o dorso e pendente para ambos os lados dos animais usados para transporte de carga. Então, esse mesmo alqueire que ele está se referindo aí, também era usada como medida para produtos secos, para eles venderem nas portas da cidade. Então, vocês estão vendo ali uma lamparina sendo colocada sobre o alqueire para proteger, até para não apagar ali a lâmpada, a luz. Mas hoje nós temos o alqueire usado para medida no agronegócios, nas terras, na agricultura. Não é esse que ele está falando. Ele está falando desse alqueire aí, desse objeto, e ele quer mostrar que esse alqueire, você tem uma lâmpada, no caso a lamparina, não existia CPFL naquela época, a Companhia de Energia Elétrica, para ter as lâmpadas, que só vão surgir no século XIX, e é nesse momento que Jesus usa a expressão que nós vamos ler agora. Vem porventura a candeia, verso 21, para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. A palavra que Jesus quer dizer aqui, ela é simbolizada pela lâmpada. Nós temos a verdade da palavra de Deus, que é semente incorruptível e que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho.
Os rabinos da época, infelizmente, estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema cheio de tradições humanas e de ações hipócritas. O mistério do reino de Deus que chegou até nós, que está aqui, o reino de Deus, como essa lamparina, deve ser revelado e não escondido, como aquela lamparina, estava escondida debaixo do alqueire. Estamos vivendo uma época em que os filhos do mal, do maligno, estão mostrando pela Bíblia que eles são muito ousados. Eles usam e aparelham a sala de aula para ensinar os nossos filhos e, por favor, não pense que é escola pública, confessional. E se for particular, principalmente cristã, eles utilizam a plataforma da sala de aula para domesticar os nossos filhos e orientar. Por mim mesmo, eu tenho experiência, não posso citar aqui, estamos ao vivo, experiência com a minha filha. Eu tive que entrar na escola, falar com a diretora e dizer a ela quem é essa figura desse professor que usa esse tipo de discurso, né, e que instiga as alunas já domesticadas no feminismo para irem às manifestações contra o governo atual, dizendo expressões que, por respeito ao público e ao púlpito, eu não posso falar aqui. Isso mostra que essa estrutura é tão maligna, mas encontra pessoas que têm audácia, ousadia para falar o que eles pensam que é a verdade, que não é a verdade. E nós, muitas vezes, temos a verdade, sabemos da verdade, abraçamos a verdade e não temos essa mesma ousadia. Jesus disse que nós somos a lâmpada, e essa lâmpada não pode ser guardada debaixo da cama, nem debaixo do alqueire. É preciso que a luz brilhe, como diz a velha canção, brilha Jesus, mostra ao mundo a tua luz. Gosto muito da história, e essa parábola me fez lembrar isso, de Gideão, quando naquela época tão sombria, difícil, dos 300 de Gideão, menos de 1%, porque eram 32 mil homens que estavam ali, muitos acovardados, medrosos, e a Bíblia diz que eles levaram as candeias escondidas debaixo dos cântaros. E no meio da batalha, Gideão disse, quebrem os cântaros. Então eles quebravam os cântaros e as lamparinas foram acesas no meio da guerra para mostrar que no meio de uma densa escuridão, Deus levanta eu e você. Como diz Paulo em Colossenses, escute, como astros, estrelas resplandecentes no meio de um mundo de trevas. Nós somos esses astros. Se nós pudéssemos olhar do ponto de vista de Deus, onde Ele está assentado, olhando para as nações, olhando para os continentes, lá do alto Ele deve estar falando para os anjos, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu, aquela é minha, é uma lamparina, é uma lamparina, é uma lamparina, é uma lamparina. São astros resplandecentes no meio de um mundo em trevas. Não despreze o seu chamado. Não despreze a sua posição. Aonde Deus te colocou, ali está o seu ministério. Os puritanos da Inglaterra, os puritanos norte-americanos entendiam aquela visão que estava muito na visão calvinista, mas também puritana da Holanda, da Alemanha e do século XIX e XVIII dos Estados Unidos, mostrando que cada um de nós tem uma vocação. Vocação não é ser pastor, vocação não é ser padre. Todo trabalho é vocação divina. Todo trabalho. Seu trabalho, diziam os puritanos, seu trabalho é para a glória de Deus. Faça com esmero, faça com afinco, faça com carinho, faça com atenção, preste qualquer serviço para a glória de Deus, para que os homens vejam as tuas obras e glorifiquem a Deus. Seu trabalho é para a glória de Deus. É a lâmpada. Que pena que jornalistas, escritores, lembrei agora José Saramago, que estudou num colégio católico, tinha uma formação cristã. Seu último livro foi blasfemar de Jesus, dizer horrores acerca de Jesus. Até hoje ele é reverenciado pela Academia Internacional, principalmente a de língua portuguesa, mas ele perdeu a oportunidade de, antes de morrer,
escreveu tantos livros como ensaios sobre a cegueira, mas o último livro para dizer horrores acerca de Cristo. Para onde eu me envolvo ali com algumas pessoas da área de letras, eles falam tão bem de José Saramago. E o seu último livro não foi uma candeia, não foi uma lâmpada. E naquele dia, Deus vai pesar sobre cada um de nós. A Bíblia diz que naquele dia compareceremos diante dele, para que tudo seja examinado diante do crivo, para que, se for ouro, prata, pedras preciosas, contribuirá e redundará para o reino na eternidade. Mas e se for palha, feno, madeira? Paulo diz, seremos salvos pelo fogo, mas isso não redundará em nada para a eternidade. Que sejamos essas lamparinas acesas. Quais são as implicações dessa parábola para a igreja de hoje? Nós devemos proclamar a verdade do reino de Deus para os outros. Veja o capítulo 4:21. A candeia para ser posta debaixo do alqueire da cama não vem antes para ser colocada no velador. Para quê? Para guiar os outros. Para guiar os outros. Ontem eu terminei de fazer um casamento à tarde e alguém me disse que enquanto eu estava fazendo a cerimônia, a fotógrafa chorava todo o casamento. Ela chorava. Eu não estava vendo, ela estava filmando aqui atrás, tirando foto com o marido que estava filmando. E quando terminou a cerimônia, eu fui subir para o local da recepção, ela me chamou e disse, pastor, eu chorei a cerimônia toda porque Deus falou comigo. E ela me trouxe uma palavra até que eu fiquei triste. Ela disse que cresceu na igreja evangélica, que ela nasceu na igreja, mas ela estava hoje na religião do ocultismo. E que ela não tinha forças para ser um instrumento para trabalhar com o seu marido, o casamento. Ela não tinha entendimento, que ela passou ali na hora da cerimônia a ter o entendimento de que ela não pode cobrar do marido, ela tem que ser a primeira, porque ela conhece a verdade. Mas ela disse, eu estava no ocultismo. Eu não vou citar o nome, que estamos ao vivo. Eu estava no ocultismo. Ela enxergou as densas trevas que ela estava e se esqueceu que ela estava na luz. Como é triste ver uma boa parte desta nação no engano e na mentira. Como é triste ver a mentira prevalecer contra a verdade. Como é triste ver pessoas tão estudadas, instruídas, cultas, dominadas pelo engano e pela mentira. Não esqueçamos que no inferno há muitos que estão ali na eternidade, no inferno, achando que a simples ignorância é suficiente para Deus alcançá-las. O problema não é a ignorância, o problema é que na medida que nós nos seguimos nesse caminho do auto-engano e do engano, nós fechamos as portas para que a verdade seja pregada e alcance o nosso coração empedernido e duro. Precisamos repartir com os outros essa luz. O reino de Deus é uma verdade para sair do esconderijo e alcançar os telhados do mundo. A segunda lição dessa parábola é que nós precisamos entender que jamais a verdade pode ser escondida. Verso 22 diz, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. A terceira lição é que nós devemos refletir sobre nós, o que nós ouvimos. A Bíblia diz no verso de número 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nós abraçamos a verdade, damos ouvidos à verdade, nós vamos anunciar essa verdade, vamos viver a verdade, e as pessoas ao nosso redor vão ver que aquela verdade faz sentido, porque ela está dando certo na nossa vida. A quarta lição é que nós devemos ser cautelosos no julgamento alheio. Versículo 24, Jesus disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará.
Naquele dia Deus vai cobrar de cada um que teve a verdade. Naquele dia Deus vai cobrar daqueles que tiveram a verdade, conheceram a verdade, mas andaram contra a verdade. Naquele dia Deus vai cobrar até daquelas risadinhas e, por que não dizer, daquelas curtidas no Instagram e Facebook de coisas que não deveríamos curtir, porque ao curtir estamos dizendo, eu concordo com essa mentira e com essa imagem. Nós não podemos curtir. Nós não podemos dar aquele sorrisinho. Nós não podemos dizer, como alguém perguntou uma vez no hospital para mim, qual é o seu signo? Eu digo, leão de Judá. Ah, o senhor de leão? Não, nunca fui de leão. Mas o senhor nasceu quando? Aí ela descobriu pela data, o senhor é ariano, não sou ariano, nem marciano. Eu sou leão, da tribo de Judá. O senhor crê em signo? Não, eu não sou da TT Espíndola, meu amor está escrito nas estrelas. Eu não me guio pelos astros. Eu não me guio pelas estrelas. As estrelas não me guiam. As estrelas não têm direção. E ninguém é tonto aqui de pensar que o que saiu no jornal hoje, no horóscopo de Áries, de Leão, de Capricórnio, de Aquário, é a mesma frase para todo mundo no planeta que nasceu naquele período. Isso é estupidez. Porque nem gêmeos são iguais. Nós nos norteamos por uma frase, por alguém que trouxe esses adágios, essas frasezinhas e sentenças em horóscopo. E nós, às vezes, nos escondemos para sermos coniventes ali e não perdemos a amizade. Ah, eu sou de Capricórnio. Tenho vontade de dizer, você é cavalo, irmão? Eu sou de Aquário. Eu sou de peixe. Você não é de nada, você é do leão, da tribo de Judá. Cancele as alianças com as trevas, cancele as alianças com o ocultismo, se desvencilhe dessas amarras, dessas mentiras, dessas manipulações, porque a verdade está chegando e a verdade já nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um sorrisinho que você dá, você está concordando. Um menear a cabeça, não, é falar, às vezes eu estou em aula, ouvindo o professor falando, explicando nas minhas aulas no passado, e eu fazia, Porque se eu fico, eu estou concordando. Não, eu arregalo os olhos para que ele saiba, isso não é verdade. Até mesmo quando estudamos em história, um bom professor de história, numa escola cristã, não diz que é a doutrina, é a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. Aí, se em particular ele me perguntar, e o senhor? Eu digo, é criacionismo. Mas na aula é teoria. Porque há aqueles que creem que o homem veio do macaco. Tudo bem, cada um escolhe o pai que quer. Mas você diz teoria, porque não é doutrina, é teoria. Então é a melhor forma correta de explicar, porque você vai ter, mesmo numa escola confessional, você vai ter ateus. Você vai ter pessoas que não creem em nenhuma religião. Então vamos respeitar o Estado laico. Mas na hora que perguntarmos, e alguém perguntar, vamos lembrar da carta de Pedro. Pedro nos diz que nós devemos conhecer essa palavra, para que quando os de fora perguntarmos a nós, possamos responder a eles com propriedade. Por isso temos que conhecer as Escrituras, não é para ligar para o pastor. Pastor Felipe, dá aí o texto, porque eu faço para responder agora para o meu professor que é ateu. Não! É você que tem que saber. Você que é a lamparina. A quinta lição dessa parábola é que nós devemos fazer o uso diligente dos privilégios espirituais. Nós temos o privilégio de termos a verdade. Nós não somos os donos da verdade. O dono da verdade é Jesus, mas nós temos a verdade. Veja o verso 25. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será dado. E o que tem? O que é que nós temos? Nós temos a verdade. Valorize a verdade. Eu sei que alguns fazem chacota, dá risadinha, né? Pensando que nós somos um povinho fraquinho, né? Ignorante. Naquele dia, eu até lembro até hoje, quando a Folha de São Paulo, que passava os editoriais de José Saramago, não teve o respeito de respeitar ele após a morte, mesmo porque nenhum de nós sabe para onde aquela pessoa foi quando morreu. Na eternidade vamos saber. Quando ele morreu, o próprio jornal para onde ele escrevia, colocou uma editorial, ele cruzando a esquina, para mostrar que o cruzamento da esquina é a partida para a eternidade. Quando ele partiu,
estava um garfo tridente do outro lado e um demônio, e ele chega lá e diz assim, ops, me enganei. E o outro responde, agora é tarde. Você se enganou e chegou na esquina com um garfo tridente. E o demônio. Por quê? Porque o jornal queria dizer que os seus últimos livros, em especial o último, foi blasfemar de Jesus. Veja como é terrível quando pessoas estudam em colégios católicos, se decepcionam com padres, freiras e pastores e generalizam. Elas generalizam e porque elas tentam se justificar nos erros dos outros. Elas tentam, não, eu sou ateu porque, olha, eu descobri e eu vi lá coisas terríveis. Ah, você viu? Eu também vi. E estou aqui. E o Deus que me tirou é o Deus que tirou você. E naquele dia Deus não vai cobrar de você sobre fulano. Perguntar de fulano, vai perguntar, e você? Como você respondeu? A lâmpada ficou no alqueire ou você fez brilhar? Nós temos uma irmã, não vou citar o nome dela aqui, que ela é muito educada e também não vou expô-la, mas quando ela está lá na igreja romana, trabalhando no bazar, aí ela vê lá os líderes religiosos falando, viva o ídolo tal, viva o ídolo, e incita o povo, ela diz assim no final, chama um sacerdote romano e diz, estou falando em código para vocês entenderem, ela chama um sacerdote romano e diz assim, isso aí é uma telha, aí é um barro, isso aí é um tijolo, não vale nada. Ela não falou para o fiel, ela falou para o diretor da paróquia. Porque ela sabe da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A segunda parábola é a parábola da semente. Essa parábola também é tremenda. 4 versículos, 26 ao 29. E o que aprendemos nessa parábola é o imperceptível começo do reino de Deus. Tudo começa com uma semente. Veja o verso 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra. Meus amados, alguém lançou a semente pequenininha do evangelho pregada no seu coração. Você ouviu. Alguns aqui se converteram lendo um folheto. Alguns aqui se converteram ouvindo o testemunho do Ricardo. Não despreze o testemunho dele. Foi um testemunho tremendo. Às vezes, eu quero a pregação, mas aqui está a pregação. A semente da palavra de Deus tem poder de frutificar. Eu conheço um homossexual que se converteu vindo da Itália, lendo um panfleto que colocaram, uma pessoa que ele queria ter programa com ele, colocou o panfleto, não teve o programa com ele, e ele pediu, eu quero dinheiro, estava drogado, recebeu o folheto, de manhã ele acordou, todo drogado da droga e meio grogue. Eu disse, o que eu tenho aqui? Não tenho nenhum dinheiro. Tinha um folheto de Jesus, ele leu o folheto e se converteu. Não despreze a semente. No reino de Deus as coisas começam pequenininhas, é uma semente, é algo que a gente até despreza, que as pessoas desprezam. Além do imperceptível começo do reino na parábola da semente, é necessário existir um semeador. Veja o verso 26, capítulo 4, verso 26, diz, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente. Alguém tem que semear, você tem que semear. Às vezes é um livro, compre esse livro, dê para aquela pessoa. Às vezes é um CD, naquela época a gente dava CD, hoje não tem mais condições, também não vai dar o Spotify para ele. Mas manda uma música. Mande uma mensagem, veja, peça a Deus uma estratégia. Senhor, o que eu posso fazer para alcançar essa pessoa? Às vezes é o teu chefe, não adianta dar a Bíblia. Deixa passar uns 4 anos, todo o aniversário dele, eu tenho uma pessoa que eu mando uma mensagem todo ano, o nome dele tem 3 nomes, não vou falar porque está ao vivo, tudo está ao vivo hoje, tudo é live, um dia a gente vai ficar sem live, e aí está lá. Aí eu fiz assim, vou mandar todo ano uma mensagem, eu peguei o sobrenome dele. Aí peguei no original etimológico, o seu nome significa isso. Aí tome Bíblia. Depois, no outro ano, o outro nome, do nome dele. Depois, no outro ano, o outro nome, porque tem um dos nomes é José. Aí eu peguei e falei de José. E fui dando, todo ano. E ele, todo ano, fica lá esperando o aniversário. O que ele vai falar? Apelo, conversão, eu ainda percebi que não dá para fazer. Mas eu estou semeando. A semente. A semente vai frutificar. A semente vai frutificar.
E às vezes nós desprezamos. Eu conheço histórias tremendas. Você sabe como Santo Agostinho se converteu? Uma criança estava no quintal da outra casa, lendo em voz alta Romanos capítulo 13, verso 13. E essa criança estava lendo em voz alta, e ele falou, o que tu lês aí? E aí ele foi lá, pegou o texto, naquela época não tinha a Bíblia, eram as cópias dos manuscritos, e ele leu em voz alta, e ele viu a vida dele em Romanos. Eu costumo dizer que Santo Agostinho era um devasso, esposo da cerveja devassa. E ele leu, e aquele versículo estava o livro dele, qual foi a vida dele. Vê aí, Romanos 13, rapidamente o Rogério vai colocar na tela. Romanos, foi o texto da conversão, está lá no livro de confissões dele. Capítulo 13, verso 13 e 14. Ele viu a vida dele aí. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, porque ele só vivia na orgia. Não em bebedice, ele estava sempre bêbado. Não em pudicícias, não em dissoluções, não em contendas e ciúmes. A criança leu esse verso em voz alta. E no quintal, imagina as casas do 4º século que ele viveu na era cristã. 4º século. Esse versículo foi lido em voz alta e ele se incomodou. E Deus falou com ele nesse versículo. Se tornou o expoente da filosofia, da patrística, da época do cristianismo. E se tornou hoje um expoente, tanto no catolicismo romano, como no protestantismo. Santo Agostinho foi um dos homens que até hoje a sua teologia permeou toda a cristandade, passando por todos os séculos até aqui, como uma excelente teologia, tanto para a linha reformada calvinista, como para a linha arminiana. Santo Agostinho é valorizado e honrado. Alguém deu a semente, uma criança leu. Uma criança leu. E o que é que nós estamos fazendo? Tanta coisa que podemos ter da semente. O semeador não pode fazer a semente crescer, mas ele tem que lançar a semente. Lance a semente. Voltemos para o capítulo 4, verso de número 27. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. O semeador não tem poder para fazer a semente crescer. E além disso, o semeador não pode entender o processo de crescimento da semente. Tem horas que você fica esperando a pessoa, não vai dar nada, não está dando nada, eu já plantei, eu já preguei. Eu já fiz isso, eu já discipulei, e não tem fruto. Na sua ótica. Na sua ótica. Eu tenho uma história para contar de uma mãe que orou por um filho. Estava aqui em São Paulo, garoto de programa, de sauna, para público masculino. E no dia do velório da sua mãe, ele estava ao lado do caixão, jurando a Deus que ele voltaria para o Senhor. A mãe morreu e a colheita chegou no dia da morte. A semente tem poder. O semeador não pode entender o crescimento. Veja o verso 27. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A segunda lição que aprendemos na parábola da semente é o progressivo desenvolvimento do reino de Deus. Veja o verso 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, olha as fases, a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. É assim que a igreja cresceu, a igreja primitiva. Eram 12, 70, vai dando glória a Deus, 120, 3.000, vai dando glória a Deus, irmão, 5.000, foi para PG, progressão geométrica, e chegou uma hora que Lucas disse, a palavra de Deus se propagava e o número de discípulos aumentava. O número de discípulos aumentava, a palavra de Deus está sendo pregada. Muitas vidas estão sendo ganhas, colhidas. A Europa hoje que enfrenta uma crise terrível, o protestantismo começou lá, a Macedônia, ali aquela região onde Paulo entrou em Atos 16. E hoje, a Europa está precisando ser evangelizada. A Turquia, onde estavam ali as igrejas do Apocalipse, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Éfeso, Tiatira, todas essas cidades, hoje
99,3% da população da Turquia é muçulmana. Aquela geração que viu a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, evangelizada 100%, está precisando hoje ser evangelizada e alcançada. Nós precisamos olhar com esse olhar de Deus. A semente cresce imperceptivelmente, veja no verso 27, não sabendo como, de noite, de dia, ele dormia, se levantava, nada, às vezes não dá, a semente cresce também automaticamente. Veja o verso 28, é interessante que a palavra automaticamente, na língua grega, automate, é a mesma palavra que aparece em Atos 12:10, que nós vamos colocar na tela. É a mesma palavra. A semente cresce automaticamente. E foi assim. Por que automaticamente? Sem ajuda do homem. É com um poder sobrenatural. É nessa passagem que diz que quando Pedro estava preso, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu o quê? Dá uma lida ali no versículo. Se lhes abriu o quê? Aqui na tela. Automaticamente. Essa mesma expressão. Como é que o portão abriu? Automaticamente. Sobrenaturalmente. A mesma palavra grega é usada nessa parábola no capítulo 4, versículo de número 28, que ela, versículo 28, cadê? Versículo 28. E a terra mesmo se frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Automaticamente, versículo 28. A semente, ela cresce inevitavelmente. E a semente também vai crescer, verso 28, gradualmente. Veja o verso 28. Erva, espiga, grão, cheio na espiga. Várias fases. E é bom ver na vida cristã como as pessoas crescem e amadurecem ao longo dos anos. Tem alguns que não amadurecem. Tem alguns, como foi falado na pregação da parábola do semeador. Os espinhos e os cuidados da vida sufocaram a semente. Mas é gostoso ver que, com o passar dos anos, quantas pessoas amadureceram no reino de Deus. A última parábola está na parábola do grão de mostarda. E aqui está o poder da palavra para crescer. O verso de número 30 diz, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? E você conhece a história, verso 31 diz, é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. O que aprendemos nessa parábola é que o reino de Deus, ele começa pequeno, como uma semente de mostarda. Eu não lembro quem foi, se foi a irmã Luz, que trouxe aqui uma vez, lá na outra igreja, alguém trouxe para nós um pacotinho de semente de mostarda. Foi ela mesma, pastor Felipe está fazendo assim. E cada um recebeu uma semente. Eu guardei a semente de mostarda. Eu nunca tinha visto, eu conheço a mostarda. E eu falei, meu Deus, uma sementezinha, eu tenho que ter cuidado que eu vou perder essa semente. Ela é tão pequena. E eu quero dizer uma coisa. Alguém conheceu a Universidade Metodista aqui? Alguém conhece o Mackenzie aqui? Alguém já visitou Harvard? Alguém já conheceu alguns lugares, algumas instituições cristãs na América e aqui na América do Sul? Pois bem, os metodistas chegaram aqui, plantaram uma escolinha dominical na região de Santa Bárbara, Piracicaba, e a igreja foi começando e se tornou depois uma universidade. A semente, alguém plantou a semente. Lutero escreveu 95 teses na Catedral de Wittenberg, propositalmente, estrategicamente, dia 31, é lógico, é véspera do dia 1º. E quem foi romano da igreja romana sabe que dia 1º é dia de todos os santos, que dia 2 é dia de finados. E Lutero disse, hello, eu vou colocar as teses na Catedral de Wittenberg e as pessoas vão visitar a catedral, vai estar assim de gente. Amanhã, no dia 1º, e a catedral já está lá
apregoada com as 95 teses, e as pessoas foram chegando, dá uma olhadinha na catedral linda de Wittenberg, na Alemanha, liam, e quando a notícia, a fofoca chegou lá, o Papa Leão, um dos príncipes disse, o senhor tem que calar esse homem, esse padre está falando demais. E aí alguém falou para o Papa, o senhor não pode fazer nada, Papa, Vossa Majestade e Santidade, porque os escritos de Lutero já foram feitas cópias pela imprensa de Gutenberg, aleluia, já tinha xerox e as cópias foram feitas e essas cópias já estão nas catedrais da Europa. Foi apenas uma semente plantada e começou a propagar a reforma. Amém, queridos? Sabe que lembrei agora um dos textos mais lindos da Bíblia que eu quero orar por você hoje de manhã, Zacarias 4:10, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos fundamentos. Não despreze aquilo que é tão simples, singular na sua vida. Pode ser o instrumento pelo qual Deus vai fazer coisas tremendas. Dos talentos que Ele te deu. A semente tem esse poder. Versículo 31, é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre uma terra. Mas uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças, deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Eu finalizo dizendo que grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Os grandes rios, como o rio Amazonas, surgem em pequenas nascentes. O rio São Francisco, que corre boa parte do Nordeste, nasce na Serra da Canastra. O carvalho que nós encontramos muitas vezes em algumas cidades, e eu fico encantado de ver um carvalho, começou com uma simples noz. O próprio império da Ford norte-americana surgiu com um homem que fez carrinhos de lata para vender em cima de caixotes de tomate nas cidades do interior dos Estados Unidos para formar o grande império da Ford, Henry Ford. 3 lições que aprendemos aqui, eu quero finalizar para orar. A primeira, a verdade não pode ser escondida. A verdade não pode ser escondida. E nesses tempos tão difíceis de polarização, de mentira, de muita narrativa, nós temos que sentar com as pessoas e desenhar, e às vezes escrever para elas a história, como de fato ela é. Estava essa semana num táxi, peguei um Uber, num Uber, e o Uber começou a falar, e ele muito conservador nos seus valores, e eu me identifiquei com ele, mas daqui a pouco ele começou a dizer, não, porque depois do regime militar, o Juscelino Kubitschek começou a governar. Eu digo, Juscelino Kubitschek não. Juscelino Kubitschek, ele governou na década de 60, antes de 60, porque 60 foi a inauguração de Brasília. Eu falei para ele, não, eu fui dar uma aula para ele de história de todos os presidentes da República, de Kubitschek para cá. Para ele entender que o que nós estamos vivendo aqui vem de resultados e escolhas lá atrás. E ele não sabia, ele foi trocando o nome, eu digo, não, colocou José Sarney lá para perto de Collor, para depois de Collor, não, pelo amor de Deus, está me dando até passando mal, para esse carro aí. Explicar para ele. E se ele tem a minha idade e esqueceu de tudo isso, eu falei para ele, estou preocupado com os que têm 20 anos, 30 anos. Como disse Deus para Jonas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Foi Deus que falou isso, tá bom? Não fui eu. Já tinha polarização. Então, nessa hora, o engano prevalece. A mentira prevalece. Porque as pessoas, elas são muito acomodadas em assistir e ouvir jornalistas arrumadinhos. Vocês viram essa semana, né? Quantos jornalistas que falam português perfeito. A técnica vocal excelente. O olhar. E a manipulação de demônios na mente dessas pessoas. Esquecem-se que Tessalonicenses, Paulo diz, a Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias os homens serão varridos por doutrinas de demônios que são ensinadas pelas mentes sagazes de homens.
Então, quando eu vejo bonitinho também, eu assisti a entrevista, deu 8, 9 e 10. Pá, muda. Para não ter ibope. E enquanto orava, nem consegui assistir, nem consegui ficar sentado. Estava em pé, orando para guerrear. Porque é uma batalha da mente. Para que aonde aquela imagem chegasse, a mentira fosse desmascarada. Nós temos que ser ousados, querido. Eu falei para minha esposa ficou tensa, sentada. Eu fico de pé, porque eu estou em guerra. É uma guerra. E nós estamos enfrentando essa guerra. E a luta não é contra a carne, é contra a mentira. E a verdade prevalecerá, porque a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. A segunda lição é que a semente da palavra é incorruptível, ela vai frutificar. E a terceira lição, você vai ficar de pé e eu vou orar por você. Não desprezem os pequenos começos e as sementes pequenas que Deus está lançando. Não despreze o livro que você vai dar para alguém, um texto, um versículo, uma frase, uma mensagem de WhatsApp, um vídeo. Essa semana eu mandei, eu quero até justificar, porque há 2 semanas que eu estou na quarta-feira, aí eu mando a letra de uma música pelo celular, mas aí alguém está pensando, pastor, pirou da cabeça? O pastor está mandando uma música do nada. Aí um monte de irmão mandou mensagem para mim, ponto de interrogação. O que é essa música? E eu mandei porque eu falei, bom, irmãos, não temos a letra aqui, abre o celular e pega a música. Vamos ler, aqui no culto. Aí um monte de irmão respondeu. Você deve ter sido um deles. E aí, eu achei bonitinho que uma irmã do tênis clube está passando uma luta terrível. E ela disse, pastor, até chorei, ela disse, pastor, essa música foi resposta de Deus para mim. Você vê, eu mandei a música para ajudar os irmãos aqui a abrirem o celular e cantar a música. E eu sabia que eu ia ter essas interrogações lá no WhatsApp. Porque ninguém entendeu, o pastor é bipolar, manda uma coisa... O que ele quer dizer com isso? Mas ela entendeu e disse assim, é de Deus, pastor. Eu estava precisando. Portanto, a semente tem que ser plantada. Queria orar por você. Se você quiser vir aqui, por alguma coisa que Deus colocou na sua vida para começar coisas novas, algo novo, seu coração está apertado, eu queria orar pela sua vida. Pode ser uma área de trabalho, uma área financeira, uma área familiar, alguma coisa nova que Deus está dando para você, que você está desprezando, Até a costureira lá na igreja primitiva, ela era importante, porque ela morreu, a costureira que fazia o conserto para as viúvas. E quando ela morreu, as viúvas disseram, ai Senhor, devolve ela para a gente. E Dorcas ressuscitou para continuar costurando para as irmãs da igreja de Jerusalém. Então, se Deus faz isso com uma viúva que ressuscitou para ajudar outras viúvas, imagina desprezar o que Deus tem colocado em nossa mão. Sai do seu lugar, quero orar por você. Pai querido, nós aprendemos hoje tantas lições aqui sobre essas 3 parábolas. Em particular, nós queremos devolver esta semente, que é a semente da Tua palavra sobre nós, que nós não podemos desprezar. Mas nós queremos também hoje, de manhã, trazer diante de Ti a promessa de que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Está lá em Zacarias. As sementes pequenas, como um grão de mostarda, que é tão pequeno para mostrar a nossa fé, que às vezes é rasa, é superficial, é pequena, mas ela vai crescer e vai se tornar uma fé madura. Uma fé muito bíblica, respaldada nos teus princípios e valores. Hoje de manhã eu oro pelas necessidades de cada vida aqui presente. Tem pessoas aqui que estão recebendo do Senhor, com certeza, de uma palavra de direção para a sua vida. Algo novo que o Senhor vai fazer, algo novo, coisas novas, uma direção, ó Deus, um novo ramo, uma nova atividade, ó Deus, uma nova empresa, um novo negócio, uma estratégia. Senhor, traz. O Senhor está falando que tem pessoas aqui aposentadas, mas o Senhor diz, eu não mandei você parar, você está aposentado pelos homens, mas tem coisas que eu quero fazer ainda por meio da sua vida.
O Senhor diz, não é somente para trabalhar na igreja, é trabalhar para você se sentir útil para o reino de Deus, porque o seu trabalho é vocação sagrada, divina do Senhor para você. Por isso hoje de manhã, Senhor, abençoe essas mãos que estão aqui abertas, recebendo a semente. Não é do homem, não é do pastor Fernando, é do Senhor para cada uma delas, e que o Senhor dará a ela hoje discernimento, sabedoria, destreza, ó Deus, inteligência, para a partir desta semente, seguir as estratégias do Senhor e ver coisas extraordinárias por meio destas vidas. Não despreze os pequenos começos e os pequenos fundamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Você que está em casa também ouvindo esta palavra, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Muito obrigado pela tua fidelidade, tua bondade, e nós tiramos todas as ervas daninhas aqui presentes, que tentaram destruir, que tentaram amarrar, apagar, sufocar, impedir a frutificação. Que o Senhor repreenda as ações humanas, as ações das trevas, e dê o teu povo a oportunidade de ver uma grande colheita por meio desta semente que o Senhor está nos proporcionando. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém.